Salve, salve, família Fagiana. Estamos aqui hoje. Matheus Rodrigues. Sejam bem-vindos, empreendedores. Diogo Rodrigues por aqui, empreendedor também, assim como vocês. E hoje com uma presença ilustre, uma mega presença. Eu ia até ler aqui o currículo dela. O currículo dela. Mas a gente vai descobrir isso no meio do caminho. Com vocês aqui hoje, Raira Nunes. Oi, Diogo, obrigada pela presença, obrigado pelo convite, Matheus. Vamos conversar um pouquinho sobre empreendedorismo. Matheus, o seguinte, vamos só para o pessoal de casa se situar, saber quem é ela, porque até a gente tá curioso. Raira Nunes. Quem é a Raira Nunes? Primeiramente, ela é mãe, enfermeira, biomédica, pós-graduanda em docência universitária, naturopata, assim que se pronuncia. Isso. Terapeuta, empreendedora no ramo de marketing digital e também no ramo de saúde. Edita filme. E futura editora de vídeos também. Poxa, eu já quero começar fazendo uma pergunta. Sim, Matheus, antes de começar, a pergunta é: como que você consegue aliar tantas funções com maestria no meio dessa turbulência de funções? Nossa, eu fico até lisonjeada pelo elogio. Diogo, assim, não é fácil. Confesso que é muito difícil no início da minha carreira, principalmente porque eu formei em enfermagem com 22 anos. Aí quando você forma, fui muito jovem. Quando você vai entrar para o mercado de trabalho, qual que era a minha dificuldade? Eu entregava meu currículo, o estágio curricular não valia como estágio de experiência profissional. Então, eu tive muita dificuldade em entrar no mercado de trabalho porque, você é tão jovem, mas você não tem experiência. Aí, na minha cabeça, mas pera lá, se a pessoa que está me empregando não me der experiência, como que eu vou adquirir? Então, no meu caso, foi muito por QI, quem indica. A minha família toda, minhas tias, tudo por parte de pai, são técnicas em enfermagem, todo mundo da área do empreendedorismo, por parte de mãe também, todo mundo da área do empreendedorismo. Então, através dos familiares, eu consegui entrar no mercado de trabalho. Então, com meus 22 anos, formada em enfermagem, fazendo faculdade, eu era revendedora, vou falar as marcas. Meu Deus. Eu era revendedora Avon e Mary Kay, na época, e eu queria sempre ganhar meu dinheirinho. Simples. Eu sempre queria estar com meu dinheirinho, apesar da minha família ter um financeiro razoavelmente bom, média alta, mas eu nunca fiquei conformada de ser sustentada pelos pais ou algo do gênero. Sempre queria ter uma visão um pouco mais além. Aprendi isso com os meus pais. Então, quando eu formei em enfermagem, 2 meses após formada, conversei com a minha tia. Falei, tia, me consegue um plantão. Ela trabalha na área da cosmetologia. Uhum. E atualmente esteticista, formou, também está pós-graduando. Ela está na 2ª graduação dela. Também em biomedicina de família, também. Tá? É de família. Meu Deus do céu. E aí, ela me ingressou nesse ramo. A gente foi fazer parceria com um cirurgião plástico. E aí foi deslanchando a minha carreira. Depois que eu comecei a entrar no mercado da cirurgia plástica, gostei muito da área de estética, principalmente aqui em Goiânia, que ganha horrores. É referência, né? Sim, ganha muito, mas se você também der o suor, muito, rala muito. Tanto é verdade que quando eu trabalhava, eu tirava na caixa aí um boa de 7.500. Porém, com 22, não, um pouquinho mais. Com 23. Meu Deus do céu, imagina 23. O ego, então. Né? Não, tava alto, altíssimo. Imagino. Só que aí, né? Só que aí que está o detalhe. Por mais que eu tirasse, olha só como que era a minha rotina de vida. É nisso que eu fiquei pensando, eu parei para pensar. De que adianta a gente ter rios de dinheiro se eu não tinha qualidade de saúde? Uma enfermeira que cuidava dos seus pacientes, dos seus pós-operados, mas eu não tinha uma qualidade. Eu saía às 5:30 da manhã para poder atender meus pacientes. Eu tinha uma carteira de 12 clientes, 6 de manhã e 6 da tarde, para poder atender. Eu almoçava no carro. Diário. Então eu almoçava no carro. Para mim isso não era vida. Meu Deus. O que aconteceu? Eu comecei a dormir pouco, aí eu comecei a entrar num estágio de mental muito forte de cobrança, porque eu sempre fui muito perfeccionista, então eu cobrava de mim mesma. Eu não pego nenhum trabalho ou qualquer coisa que você me ofereça. Vamos fazer um projeto? Beleza, se eu souber que eu não vou fazer com qualidade, eu nem pego.
Então, a autocobrança é muito forte dentro de mim. Então, isso me fez repensar. Será que esses 7 e tantos que eu tô ganhando tá valendo a pena? Sentido. Entende? Então, foi bom. Foi, porque toda a experiência que eu tive, eu ganhei. Hoje eu tenho retorno? Tenho. E depois que eu saí parei um pouco nessa área, aí fui para a área da docência. Aí eu parei por mais ou menos 1 mês, fiz pós-graduação em docência universitária. E fazendo a pós-graduação, eu estava dando aula dentro de campo de estágio, técnico de enfermagem. Então eu pegava alunos Colégio Vitória, Coque, Oswaldo Cruz, na época. Então os alunos vinham para poder fazer o estágio, então eu dava toda a mentoria ali dentro do hospital mesmo. De lá, me chamaram para ser RH dentro de um colégio de técnico em enfermagem, radiologia, análises clínicas. E daí, então, fazer a contratação, até também demissão de essa deve ser a parte mais difícil, né? Terrível, de profissional, liberação de campo de estágio, então compra de insumos. E de lá eu falei, não, saí por um tempo, falei, não, agora eu vou seguir minha carreira. E durante mais ou menos uns 8 anos eu continuei na linha da enfermagem, na drenagem linfática pós-operatória. Só que fazendo a drenagem pós-operatória, eu ainda não estava conformada. Normal. Se ela tivesse, eu ia achar, não, tá alguma coisa errada. E daí, fiz a área, e daí eu fui chamada para ser professora de formação de técnico em enfermagem, num instituto que eu tenho muito carinho. Beijo, pessoal do Adventos. Sintam-se abraçados, tá? Cria suas, inclusive. E lá eu gostei muito. Eu gosto muito de ensinar. Para mim, a área da docência, a área de ensinar o outro, com a minha experiência, com aquilo que eu já vivi, eu acho que é um aprendizado a mais. Eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de escutar a experiência do outro, porque me traz reflexões e me faz repensar. Então, nessa área de conhecimento, eu sou muito curiosa e eu quero conhecer. E acabou que depois, voltando um pouquinho da história, antes de ir para o instituto, eu engravidei aos 27 anos. Aí, eu tive que parar por conta da gravidez. Mas parou mesmo? Então, vamos lá. Por necessidade, eu tive que parar com 5 meses. Quando eu estava grávida da Sofia, com 5 meses, eu ainda estava trabalhando na parte de drenagem linfática. Então, eu estava pegando os pacientes de cirurgiões plásticos pós-operatório. Então, eu ia na casa, eu fazia a drenagem, dava os cuidados nos curativos, banho, auxílio de vestir uma caquita, aquela roupa de compressão, as medicações. Então, eu estava tudo isso. E eu estava de barrigão. Meu Deus. Difícil ainda. E aí, com 5 meses, aí o que aconteceu? Eu comecei a ter as contrações de Braxton Hicks. As contrações de Braxton Hicks é a falsa contração. Então, eu tive que parar por obrigatoriedade, porque senão ela iria nascer muito prematura. Então, eu parei, só que eu parei no seguinte sentido. O que eu vou fazer agora? Aí eu falei, gente, eu preciso... Porque você não conseguia ficar parada, já tinha toda uma rotina, né? Não, eu tinha uma rotina assim... Matheus, pra eu ficar parada, confesso que é muito difícil. E eu falo isso porque eu puxei o meu pai nesse sentido. Eu brigo com o meu pai, mas eu não consigo ficar parada. Se eu tô aqui conversando com vocês e eu tô parada... Raíra, você precisa parar porque você quebrou, fraturou. Um pé, uma coisa. Beleza, eu vou estar no celular fazendo alguma aula, algum congresso online, alguma coisa. Aprendendo alguma coisa. Eu não consigo parar nesse sentido. Então, o que eu pensei? Eu falei assim, gente... E se eu fizer maquiagem? Entrei, conversei com uma amiga. Do nada, assim, deu estalo. Eu sempre gostei dessa linha de beleza, autocuidado, sempre fui muito vaidosa. Isso eu devo à minha mãe. Beijo, mãe. Eu devo a ela. E eu sempre fui muito vaidosa. Qual o nome dela? Leila. Inclusive, Leila, parabéns, viu? Porque se ela não para hoje, imagina na época. Minha mãe, ela puxava minha orelha, ela falava que eu precisava parar. Ela realmente era meu freio. Filha, quieta um pouco e tal. Ela realmente falava. Aí ela viu que tinha
pra quem puxar, ela deixou. Sim. Não tem jeito. Só que aí uma frase que ela falava sempre pra mim veio muito à tona. Você vai entender muitas coisas depois que você virar mãe. É todo mundo E fala realmente, quando a gente é pai e mãe, a gente faz muitas coisas por um filho. A gente deixa de fazer coisas em benefício do filho. A gente deixa de curtir certas coisas ou certas atividades, porque se a gente vê que vai prejudicá-los, a gente nem começa. Eu sou assim. Se eu vejo que a minha profissão ou alguma coisa que eu estou fazendo vai prejudicar a minha filha, eu nem começo. Então, a minha hora, meu momento atual é estar envolvida em coisas que ela está inserida. Então, muitas das minhas atividades, principalmente da minha religião, tá muito voltada para ela. Então, no final de semana, na parte de canto, eu canto, tô ali com ela tá no coralzinho. Né? Tá ali no coralzinho. Não, mas o que você falou faz sentido, porque o Clóvis de Barros Filho, ele diz que quando ele teve a filha dele, ele também teve essa noção, porque antes ele não tinha noção do amor ágape. E aí, quando ele teve a filha dele, e ela nasceu tinha um problema lá, e aí, assim, ele passou, e era um problema bem grave mesmo, ele passou a entender que a vida dela valia 20 vezes, ele chegou a pedir a Deus pra tirar o problema dela e colocar 20 desses bichos nele. Sim. Do que ela. Então, assim, faz todo sentido você viver hoje pra ela, Sim. né? No tempo que você tem. Não, com certeza. E o meu trabalho atualmente, eu peguei o ramo do marketing digital porque posso ter a possibilidade de trabalhar em casa. Porque eu não quero ninguém criando a minha filha. Eu coloquei isso como meta. Então, se a minha profissão me dá condições de educar a minha filha, de fazer ela naquilo que eu acho que é certo para ela, então eu vou encarar. Então, o marketing digital, na parte digital, realmente me deu esse caminho. Ainda sou bem iniciante no marketing digital, muito, bem iniciante. Porém, tô aprendendo, tô conhecendo, tô estudando para isso, pra gente ver se a gente consegue entrar no mercado. Fácil? Eu sei que não é. Não é, e tem seus porquês e dificuldades. Mas, assim, realmente, na hora que eu vejo que a minha vida, ela é Raíra antes de ser mãe e depois de ser mãe. A gente amadurece demais. Aos 27, você renasceu. Sim. Aos 27, eu tive uma mudança de chave ali, onde eu pensava o seguinte, de cada R$250 que eu ganhava, 150 era pra minha filha, 50 ficava pra mim e olhe lá. 10 centavos que eu ganho, 9 centavos é pra ela, mais 1 fica pra mim. E olhe lá. Teve vezes em que muitas e muitas vezes, assim, eu deixei de comer. Passei uma dificuldade muito grande, isso realmente me emociona, porque foi a minha chave em que eu vi que a dificuldade bateu à minha porta. Não posso falar que eu tive dificuldades na minha infância, não. Se eu tive, eu não sabia, porque meus pais me protegeram. E é o que eu faço com a Sofia. Então, teve momentos de muita dificuldade, onde eu tava comendo, ela. Desculpa. Respira. Olha só pra você ver o tanto de coisa a gente pode abordar aqui no podcast de hoje. Né? Pena que ele tem que ter. Ele é finito, né? Não é infinito. Então a gente. Mas a convidada não é. Não, total. Então a gente teve que escolher alguns pontos aqui principais pra gente poder abordar hoje e trazer um conhecimento prático pra vocês que estão em casa. E aí, Matheus, a gente pegou a parte onde ela tá atualmente bem atuante, que é a parte de saúde. Ela que é terapeuta ortomolecular. Explica um pouquinho, pessoal de casa, o que é uma terapeuta. E pra gente também, ortomolecular. Sim. A gente vai abordar isso. Você que é empreendedor, saúde mental é crucial para sua produtividade. A gente tá vendo aqui uma pessoa hiperprodutiva. Então, aguarda aí que a gente vai falar muito sobre saúde mental, que vai te ajudar aí na sua empresa. Então, Diogo, por que essa parte me emociona? Porque foi a partir daí que eu entrei para a área de naturopatia e para a área também de a terapia ortomolecular. Por quê? Eu entrei no mercado e eu deixava de comer para minha filha comer. Porque eu sabia que se eu comesse, ela não teria. Então, por um filho, a gente faz muitas coisas.
Só que o que aconteceu? Como que eu entrei para terapia ortomolecular? Explicando resumidamente, porque ela é bem ampla. A terapia ortomolecular, ela vai fazer o equilíbrio homeostático do seu organismo. Então, por exemplo, se eu tô com déficit de proteína, carboidrato, eu tô com excesso de minerais pesados, ou então eu tô com excesso de alguma vitamina, alguma enzima, tem um aparelho que a gente chama do exame, que é a biorressonância magnética quântica. Então, ele vai fazer uma leitura da sua parte hidroeletrolítica e homeostática e ver se está equilibrado. Uhum. Então, quando meu paciente vai dentro do consultório fazer uma consulta comigo, ele fala o que ele precisa, o que ele acha. Eu pergunto para ele desde da parte como que tá a vida rotina, alimentação, até a parte sexual, até a parte psicológica. Sono, tudo. Sim, tudo, absolutamente tudo. E daí a gente faz o exame. Olha, então você tá com falta de ferro, você tá com falta de minerais, tá faltando algumas vitaminas, enzimas. Então a gente faz uma suplementação. Então, mediante o balanço que a máquina me dá, eu faço o balanço do meu paciente. E especificamente na linha do emagrecimento. Mas você faz esse balanço assim, também indicando alimentação, como que funciona? Todas as receitas, como que funciona? Vamos supor que você é o meu paciente, certo? Uhum. Aí você vira pra mim e fala, Raíra, eu estou querendo emagrecer 5 quilos. Aí eu viro pra você, Matheus, olha, mediante a sua altura e mediante o seu peso atual, acho que o seu peso desejado não condiz com a sua altura. Então, eu tenho que olhar balanço entre altura e peso, chegar num IMC adequado e ver o que a pessoa tá precisando. Só que o meu diferencial é o seguinte, qual que é? Eu faço as pessoas, mediante a minha receita, emagrecer comendo pizza. Como que é isso? Como que é isso? Estou interessado. A gente, inclusive, quer muito saber disso. Como que eu cheguei nisso? Eu perdi 20 quilos em 4 meses. Misericórdia. Entendeu? Como? Uma criança. Não fiz dieta, não fiz nada. Por quê? Estudando. Com exercício ou... Sim, exercício, ele não é só para emagrecimento. Eu quero deixar claro aqui. Exercício é saúde. Seja uma caminhada, seja correr num parque, seja uma bicicleta, seja zumba, seja um crossfit, não importa. Exercício físico precisa estar de acordo com a sua saúde. Só que há um pequeno detalhe que as pessoas esquecem. O problema do emagrecimento, do condicionamento físico e da saúde é o excesso. Por exemplo, se eu ficar bebendo 10 xícaras dessa daqui, você pode ter certeza que a gente vai ter problema de saúde. Se eu tomar água de coco todos os dias, você pode marcar cirurgia no nefrologista porque você vai ter falência dos seus rins. Com água de coco? Sim, com água de coco, que é natural. Sim. Se você comer 2 castanhas do Pará a mais do que o dia, você vai ter um nível de colesterol alto. Nossa, eu amo castanha. A castanha do Pará é uma semente oleaginosa. Só que ela ajuda na parte de circulação. Para quem tem problema de má circulação, ajuda demais. Só que só pode comer 2 no dia. Não é na semana, é no dia. Mas comeu 2, aí depois no outro dia 2, mais 2. Então, a chave do que é? Equilíbrio. O exagero que é o problema, né? Eu não posso usar e abusar das coisas. Se eu comer 10 em um dia? Então, vamos conversar. Aí eu falo, não, então na semana eu não vou comer mais. Pode? Esse é o detalhe. Não pode. Esse é o detalhe, não pode. Que triste. Porque você vai aumentar a taxa energética dentro do seu organismo. Porque ele é uma semente oleaginosa, consequentemente, ele é uma parte termogênica. Então, ele não vai fazer a regulação do seu organismo. Então, o que eu preciso? Encontrar o equilíbrio. O que eu descobri? Qual que é a chave que eu descobri? Para mim, e olha que eu recomendo tudo que eu recomendo, quilos, tudo que eu falo, eu não falo porque eu estudei e não usei. Sim, eu estudei, fiz e comprovei. O exemplo, né? O que eu percebi? Quando eu deixo de comer alguma coisa que eu gosto, eu engordo.
Eu engordo por não comer. Por quê? Eu aumento a adrenalina, eu aumento o meu estresse, eu faço uma retenção hídrica, aumenta meu nível de cortisol, que aumenta meu nível de triglicérides. Aumenta o peso. É uma cadeia, né? Sim. Cadeia. O problema não é comer um tabletezinho de chocolate. O problema é comer uma barra de 1 quilo. O problema não é comer um bombom de uma caixa. É comer uma caixa inteira. Então, eu deixar de comer também faz mal? Porque eu vou gerar anseio? Sim. Tem gente, Matheus, que engorda só de estresse. Eu posso ficar, por exemplo, o dia inteiro, 2 vezes sem comer. Eu vou continuar engordando. Porque o meu organismo... Que alimentação ruim. Entendeu? Por estresse, nossa. Sim. Então, a gente precisa encontrar o equilíbrio. E foi onde eu estudei da ortomolecular. Encontrar um equilíbrio entre o meu organismo, aquilo que eu gosto de comer, mas com equilíbrio e suplementação. Por quê? Quando você faz um emagrecimento muito rápido, eu tenho uma queda da imunidade do corpo. E isso eu tô propensa ao quê? A N doenças. Gripe, resfriado, sinusite, H1N1, Covid e assim por diante. Eu, por exemplo, eu não sei o que é uma Covid. Não sei o que é uma H1N1. Ela tava falando aquele dia sobre a imunidade dela, né? Imunidade. Eu fiquei invejado, inclusive. Imunidade, por quê? Sempre eu tô tomando o quê? Vitamina C. A gente produz vitamina C? Sim, não, mas não o suficiente para poder equilibrar as minha parte de defesa do meu organismo. Então, encontrar isso. Então, quando os meus pacientes vão falar, olha, eu quero perder tantos quilos, eu quero isso, beleza, vamos fazer, vamos chegar no seu peso ideal. Aí eu entro em contrapartida, mas e a parte de suplementação? Aí eu entro com a parte de suplementação. Por quê? Eu preciso que ela reduza o peso, para ela ter a qualidade que ela quer, com saúde, mas também eu preciso proteger a imunidade dela. Porque vai cair muito. Só que aí, em contrapartida, que eu entro no seguinte. E como que tá o psicológico? Adianta, por exemplo, eu ser uma fisiculturista, mas o meu mental tá péssimo. Adianta eu ser um microempreendedor de sucesso, mas tô péssimo. Quantas e quantas celebridades que a gente vê aí que tá com depressão, que tá com burnout, que tá com estafa e tantas outros problemas mentais. Sabe qual que é a minha grande questão? Por que ainda a sociedade tem tanto preconceito em fazer tratamento com psicólogo ou psiquiatra? A gente vai no cardiologista porque tá com problema no coração. Sim. Nós vamos pro pneumologista porque nós estamos com problema no pulmão. Por que a gente tem que ter esse tabu ainda que não foi quebrado? Gente, pelo amor de Deus, estamos no século XXI. E é fato isso. Entendeu? Até hoje, quem vai, aí a galera julga, nossa, é doido. Cara, até hoje tem isso. Ou é frescura, né? Ou é frescura. Aí eu te pergunto, a minha visão de normal pra vocês é visão que a gente entraria aqui em consciência? O que é normal? Né? No Alienista ele fala muito sobre isso, né? Quando vai no livro Alienista lá, e quando você vai ver, todo mundo é louco. Ele foi prendendo todo mundo no manicômio. Quando foi ver, a cidade inteira era louco. Porque assim, não tem um padrão a ser seguido, né? O meu azul, se eu falar que a palavra azul, ele pensou numa cor, você em outra, eu pensei em outra. Eu, por exemplo, eu pensei no azul marinho, e você? No azul escuro. Eu pensei bem escurão também. A gente até que chegou no meu padrão aqui, né, agora. Mas essa probabilidade é mínima. Então, o que é normal pra mim e o que é loucura, o meu consenso de loucura e normalidade é diferente de cada um de nós. Eu, a partir do momento que eu comecei a fazer tratamento, e que abre uma particularidade, eu faço tratamento com psicólogo desde meus 15 anos de idade. Ah, porque eu tive N problemas? Sim. Mas mesmo saudável, hoje, 0 problemas, eu recomendo pra todo mundo fazer um tratamento com psicólogo. Gente, quando a gente tá com problema financeiro, a imunidade cai, Sim. Tudo fica ruim. Se você tá doente, se você fica doente, você não consegue trabalhar, que você não consegue fazer nada da sua rotina. Então, nós temos que cuidar da nossa mente com equilíbrio. Eu sou um exemplo vivo de que o excesso de trabalho me causou muita depressão. Me causou muitas questões mentais. Eu sou um problema disso. Quando você falou dos 20 quilos lá que você perdeu, você já tava... Como que tava seu psicológico nessa época até você perder esse... Quando eu perdi foi recente. Então, eu já estava em tratamento com um psicólogo. Só que aí, o que eu estava tratando?
a minha nova rotina, eu tava com desequilíbrio também homeostático na parte mulher, TPM. Uhum. Então, por questões assim de saúde, eu tive que parar de tomar anticoncepcional e tal. E daí eu vi um desequilíbrio hormonal. Então, tava nervosa demais. E do que eu tava conversando aqui, de repente eu tava chorando, daqui a pouco eu tava alegre, depois. Caramba. Desequilíbrio total. Então, quem é que vai tratar desse desequilíbrio emocional? E quando tá desequilibrado, não tem produtividade, né? Tem. Tem até uma frase: se você tem saúde, você tem vários sonhos, vários objetivos, várias metas. Se você não tem saúde, só tem um objetivo: ter saúde. Exato. Porque se você não tem, não adianta Mente nada. sã, corpo sã. Não tem como. Então as pessoas, elas precisam parar de tirar a parte mental como, um desvio, que a pessoa, nossa, tá fazendo tratamento com um psicólogo, um psiquiatra, ela é louca, nem chega... Não, gente, vamos parar. Eu falo, para que tá feio. Mas Já passou a época, já passou essa mentalidade retrógrada. O terapeuta, então, ele atende tanto a parte corporal quanto mental. Sim. Atende as duas. O terapeuta ortomolecular, alguns ficam mais, Diogo, na parte só do quesito da parte homeostática de tratar o desequilíbrio que tá ali naquele organismo. Outros pegam um pouquinho além, como eu. Então eu não trato somente a parte física, mas também eu vou conversar na parte emocional. Porque, quer queira, quer não... Interfere o resultado. Sim, interfere muito. Porque se eu cuido da parte interna, se tá bem, eu preciso também cuidar do quê? Da mente. Você tá indo... Eu pergunto pro paciente, você tá indo pro psicólogo? Como que você está? Muitas e muitas pacientes, na hora que eu falo a pergunta, como você está? Cai em choro. Desaba. Sim. Porque qual que é o comum da gente cumprimentar as pessoas? Oi, tudo bem? A gente fala, tudo bem. Já automático, né? E o que acontece por dentro? Você tá com problema? Você não tá bem. Você tá mentindo pra você mesmo. Será que a gente tem a coragem de olhar pro espelho? Será que eu tô bem? O meu terapeuta, ele fez um exercício comigo que foi fundamental quando eu tava numa crise forte de ansiedade. A minha crise de ansiedade me fez parar no médico com sintomas de pré-infarto por 3 vezes. Meu Deus. E na minha jovem? Sim. Na minha família, eu tenho casos de falecimento de ambos os lados, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, de falecimento por causa de pressão, infarto fulminante. Então, eu me preocupei. Como profissional, eu tomei as precauções que logo já de cara eu já tinha aprendido. Então, eu fiz os primeiros socorros, que é o quê? Peguei 2 AS, coloquei debaixo da língua, peguei as minhas pernas e elevei. Até eu conversar com meu parceiro, o Cássio. Oi, amor! Que tá aqui operando som magistralmente, inclusive. A gente tá aqui hoje no Estúdio 9, como sempre, aqui no Estúdio 9, nossos parceiros. Estrutura impecável, cafezinho impecável. A gente tá aqui usufruindo desse espaço. Vou até pegar água. Então, um agradecimento especial ao Estúdio 9, ao Cássio, a Raira, que tá aqui também com a gente, que dá todo o suporte. Não tinha como a gente não citar eles. Não, eles tiram até nosso suor. Extremamente profissionais. Então, assim, eu tomei a medida que eu já sabia. Só que eu fico imaginando quantas pessoas também já tiveram essa crise de ansiedade. E eu nunca tinha sentido aqueles sintomas todos de uma vez. Uma vez eu senti uma dor de cabeça, tomei um remédio e pronto, passou. Só que o que aconteceu? Eu tive um desequilíbrio. Ao acordar, eu tava com muita dor de cabeça. Então, eu fui lá, que é errado, a automedicação, né? O brasileiro gosta de fazer... Né? Vamos Toda lá. dor de cabeça, eu vou na farmácia. Aqui no médico, né? Essa automedicação. Uhum. É aquele negócio, faz o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Muitas coisas. Sim. Mas fui também a medicação, beleza, passou. Só que daí, eu estava estendendo a roupa. E daí, de repente, veio de uma vez, do nada, uma dor de cabeça muito forte, zumbido nos 2 ouvidos, uma dormência no meu braço esquerdo, forte, uma pressão muito forte no meu peito e falta de ar. Eu falei, meu Deus. Meu Deus. Sintomas todos condizentes com pré-infarto. Aí eu liguei pra ele e falei, Cássio, eu não tô dando conta, eu preciso ir agora. Aí deixamos Sofia na casa do meu pai e eu fui pro hospital. E lá eu fui atendida. E daí o médico falou, olha, a gente fez eletro, fez tomografia, tá tudo certo com o teu coração. Aí foi quando desencadeou que eu percebi, eu estava tendo uma crise de ansiedade.
Aí foi quando eu conversei com quem que trata a crise de ansiedade? Psicólogo. Fui e falei com ele, falei, olha, o que eu faço para poder melhorar as crises? Aí, quando eu percebo que eu estou em crise, eu faço as medidas que ele me falou. Inspira e expira 3 vezes. Olha pro espelho e pergunta, você está bem? Você pergunta para você mesmo, você está bem? Se você quer chorar, chora. Se você quer conversar com você, você conversa. Eu falo com propriedade. Já tem mais ou menos uns 4 meses, porque aconteceu recente, que eu não sei o que é crise de ansiedade. Ao menor do sintoma, eu já tomo essa providência. Inspirar e expirar. Difícil foi e muito. Não imagino. Mas, o que eu percebi? Quando eu tive essa crise, uma série de pessoas ao meu redor está com crise de ansiedade. Fui ver nos noticiários burnout, estafa, depressão e ansiedade. Doença do século. Inclusive, a gente ia chegar nesse ponto, né, dessas doenças. O que mais chega pra você hoje no seu consultório? Pessoas com autoestima baixa. Muito. Eu não gosto do que eu vejo no espelho, eu não gosto de mim, não acho que eu sou uma boa profissional. E ao meu ver, muitas que chegaram pra mim, as pacientes, algumas eu não conhecia, mas outras eram do meu convívio pessoal, amigas. Você nem imaginava, né? Sim. Pra mim, na hora que eu via, a internet, ela é a maior maquiadora disso. As aparências enganam-me muito. Sim. Aquilo que eu posto sorrindo no Instagram, por dentro eu tô destruída. Então, chegou pacientes pra mim que eu falava, vamos conversar, o que tá acontecendo? Quando eu falo o que está acontecendo, a pessoa desarma. Então, por que ela desarma? Porque eu estou preocupada com ela. Alguém já chegou pra você e perguntou se você está preocupada com você? Porque todo mundo, se tá tudo bem. Até no tom de voz, eu já tenho essa a gente chama de feeling, de perceber se tá bem ou não tá. Então, muitas vezes, na consulta de uma amiga ou de uma colega do meu convívio, ela fala, tô bem. Aí eu olho pros olhos, não tá. A maior comunicação de psicológica que você tem é o olhar. Através do olhar, eu sei se eu vou atingir ou não aquela pessoa. E aí eu fico me perguntando, por que ainda as pessoas têm um tabu com saúde mental? Para mim não é vergonhoso dizer que eu tratei uma depressão. Então, essa é até a dúvida que eu queria fazer, que é considerada boba, mas eu queria ver essa diferença. Qual a diferença do burnout para uma depressão? Vamos lá. O burnout por exemplo, vou explicar de uma forma um pouco mais popular para todo mundo entender. O burnout é um excesso de uma responsabilidade que você tá e que você não consegue encontrar saída. Então, a gente chama de fadiga emocional. Então, o burnout, ele chega ao ponto seguinte, excesso de trabalho. Quantos e quantos empresários aí, na época da Covid, da quarentena, do lockdown, se suicidaram, colocaram uma arma na cabeça, porque as empresas fecharam, nós entramos em lockdown, vieram à falência. Então, o excesso de trabalho, que não encontra saída e a pessoa não cuida da saúde mental, já não está no ritmo que ela deseja, está trabalhando por um salário insignificante. A cobrança do chefe é alta em cima. Então, entra o quê? Numa fadiga mental muito grande. A depressão é uma burnout não curada. Tem o tipo de depressão, por exemplo, tem a depressão pós-parto, tem vários tipos de depressão. Então, eu tenho que olhar um contexto do paciente para saber qual depressão que é. Então, é um problema de autoimagem, então é um tipo de depressão. É o problema profissional, uma depressão profissional. Então, é um burnout. Então, eu não posso deixar ele caminhar para uma depressão e que o pior do que a depressão é o suicídio. Então eu consigo trabalhar com burnout. Sim. Assim, você consegue... Sem perceber que eu estou... Sim. Como que eu consigo perceber o burnout? Isolamento social, o autoconceito, coisas que você fazia, você compara. A pessoa era muito de treinar jogando tênis ou jogar bola e de repente ela parou de ir.
Ela era uma pessoa altamente comunicativa, mas de repente parou. Então, são o contrário, sinais, né? isso, dá sinais. Só que há um pequeno detalhe. A gente precisa perceber esses sinais, e muitas vezes eles são silenciosos. Eu falo isso porque eu tive uma colega de faculdade que ela não dava sinais. E ela cometeu suicídio na época da faculdade. A gente ficou até assustado. Uhum. O que aconteceu? Olha só o sinal que ela deu e não tínhamos percebido. Eu tinha 19, 20 anos, todo mundo ali era jovem. E quem realmente vai cometer o suicídio, na grande maioria das vezes, solta algumas frases, ou muitas vezes que realmente cumpre o suicídio, não dá sinal. Não dá o menor do sinal. Nem emocional, nenhum. Não dá pra perceber. Eu vou te falar porque eu tentei. Sim, por 2 vezes. E eu ia na última tentativa, eu estava aqui, ó, conversando. Normal. Só que eu colocava o quê? Uma carapaça ou uma armadura para preservar uma imagem da Raíra empreendedora, da Raíra mãe, da Raíra que trabalha na igreja, da Raíra profissional, da Raíra isso, da Raíra aquilo. Mas dentro de casa, dentro de 4 paredes, só Deus sabe. As confusões que eu tinha na minha cabeça, eu não estava tratando disso. Eu achava que estava bem, mas não estava. Até o ponto de simplesmente meu organismo entrar em colapso e eu querer me matar. E eu falar, gente, a solução dos meus problemas é simplesmente tirar a minha vida. E muitas vezes, pessoas, infelizmente, por não saberem, você tá olhando, você é egoísta. Nossa. Eu escutava mesmo por você cometer suicídio. Você é bem sucedida. Você é animada. Sim, você tem tudo, você tem dinheiro. O que é que você tá tendo depressão? Gente, depressão e suicídio não escolhe classe social. Eu já tive pacientes trabalhando em CAIS, trabalhando também no mais renomado hospital daqui do estado, que cometeram suicídio. Classe média, alta e baixa. Não, a depressão, ela não escolhe classe social. E a depressão tem como você finge, né, que não está, né? Sim. Se você machuca o dedo, você arranha alguma parte do corpo, você não tem como esconder. Sim. Agora a depressão se esconde. E essa colega nossa de faculdade, nós estávamos ali comendo, lanchando no intervalo de aula. Eu nunca vou esquecer dessa frase. Ela soltou a frase seguinte: se eu morrer, vocês nunca mais, vocês não vão sentir a minha falta. Aí eu até virei na hora, eu estranhei, fiz exatamente essa expressão. Eu falei, credo, fulana, bate na madeira, que isso? É claro que a gente vai sentir sua falta. No dia seguinte, ela tomou 36 comprimidos de Rivotril. Já estava. Então foi totalmente intencional. Sim. Ela já tinha. Sim. O suicídio, então, ele é intencional. Ele não é de hora para outra, ele é intencional. Sim. Diogo, eu vou falar o seguinte, depende. A gente tem que analisar caso por caso. Por exemplo, tem pessoas que dão sinais, que falam. Tem outras que não falam nada, vão lá e acontece. Por exemplo, vou citar um aqui. Charlie Brown. Sim. Charlie Brown. O humorista Robbie Williams. Como um humorista, olha o só. último do Friends lá. Contraditório, né? Entendeu? Então, assim, alguns dão sinais, outros não. Então, a gente precisa estar atento a esses sinais. Qual que é o sinal? Tem uns que estão eufóricos demais, outros entram em tristeza, outros deixam de fazer atividades. Então, é perceber. Então, a minha dica se você é próximo de um amigo, se você é próximo de alguma pessoa, está bem. Como você está? Está bem? Realmente você está bem? Hoje as amizades são muito rasas, né? Sim, são muito superficiais. Será que a gente tem 8 minutos para sentar com a pessoa que a gente ama? E ouvir realmente, né? E ouvir realmente? Será que a gente está preparado? Será que a gente tem condições de parar 8 minutos? Gente, 8 minutos do nosso tempo. 8 minutos eu poderia estar ganhando. Sério? Será que a vida de uma pessoa vale mais do que você ganhar dinheiro? Você perde descendo rios. Entendeu? Então, assim, as pessoas não têm a menor capacidade de esperar um vídeo patrocinado, que é 5 segundos, praticamente 13, digamos assim. Tem a pressa, a ansiedade, ela é gritante. As pessoas não têm a menor capacidade de paciência
em esperar o vídeo patrocinado. Então, isso desencadeou uma série de coisas e fatores. Outra coisa também, o isolamento social. O isolamento social. Hoje, você não vê pessoas mais nas praças, sentando. Eu tive uma infância maravilhosa. 6 horas da tarde, a galera onde eu morava, que era o prédio que eu morava, ali perto do Jardim Goiás, 6 horas da tarde, a galera largava tudo pra brincar de quê? Peão, esconde-esconde. Povoar a rua, né? Sim, brincar de queimada, amarelinha. Então, sabe aquelas brincadeiras que a gente fazia na nossa infância? Hoje é o quê? Sim. São os polegares, que a gente tá agilidade. É mais fácil me relacionar com uma pessoa nas plataformas digitais do que, ó, a conversa no olho. Porque o que acontece? A conversa olho no olho é muito mais penetrante do que a conversa do WhatsApp. Porque pelo WhatsApp eu posso mandar um emoji, eu posso mandar uma figurinha, eu posso mandar qualquer coisa fingindo estar bem. Mas o olho no olho, muitas vezes, ele não mente. Então, na minha carreira profissional, eu desenvolvi uma habilidade de ter uma parte sensorial em que eu olho para a pessoa, eu pergunto, você está bem? E também muito pela Sim. vivência do que você passou. E eu né? espero, realmente você está bem? Vamos conversar um pouquinho? Por isso que eu não consigo tratar os meus pacientes só de forma física, mas eu também preciso tratar de forma psicológica. Uma paciente minha, ela estava num estado de depressão muito forte. Hoje, graças a Deus, ela falou, eu devo a minha vida a você por você ter me trazido ela de volta. Eu falei, não, primeiramente a Deus. A sua força de vontade. Eu fui só um instrumento usado por Deus para poder te promover e trazer uma sabedoria ao que você não estava conseguindo enxergar. Então, eu, Deus e você, porque não adiantava nada eu passar toda a minha experiência, tudo aquilo que eu achava que ia ser correto, se ela não tivesse tido a força de vontade. Então, se você está de pé agora, é graças a Deus. A Ele, detentor de toda a humanidade. E ela conseguiu ir no casamento do filho, porque ela estava em depressão, porque ela estava com uma obesidade muito grande. O joelho estava dando problema no joelho dela. Então a gente fez uma reeducação alimentar. Raíra, reeducação alimentar que é o quê? Comer tofu, aquela água do Himalaia. Não, gente, não. Com o que você tem, né? Sim. Dá para eu ter um controle na minha educação alimentar com a minha parte financeira. É saudável? É mais saudável o integral? Depende. Sabia que se eu tomar um suco de uva na minha época, nos 3 primeiros dias, o suco de uva integral, nos 30 primeiros dias pós-operatório, ele não é benéfico para a parte de cicatrização? Ele faz o contrário. Ele ajuda no suco pós. de uva. Sim, é no pós-operatório. Ele é bom nisso. Um pão francês, tá? Não é 5 não, nem 3, nem 2. Mas é tão bom. Um pão francês é mais saudável do que eu comer 2 sanduíches de pão de forma integral. Pela quantidade de glúten e a parte de integrais que tem ali. E o ovo? O ovo é benéfico porque vez ou outra, então, vez ou outra o ovo é o vilão e aí às vezes ele vira o mocinho. O ovo, Matheus, vamos lá. Eu vou voltar no princípio que eu falei. O certo é comer 1. O errado é comer 1 dúzia. Então vamos equilibrar. Como que esse ovo foi preparado? Ele é cozido? É um mexido de ovo? Então vamos balancear aí. Por exemplo, adianta eu ter no meu cardápio, qual que é o cardápio mais bonito? A hora que eu vejo meu prato e tem um carboidrato, tem uma leguminosa, tem os cereais, tem os grãos. Então vamos equilibrar. Então dá para, por exemplo, um almoço saudável, vou recomendar aqui. Uma saladinha de tomate e alface, arroz, feijão e um frango grelhado. Maravilhoso. De sobremesa. Posso comer chocolate, Raíra? Pode. Só um? Só um, tá? Vamos comer só um, não é uma barra. Raíra, posso tomar refrigerante? Pode. Não pode tomar uma garrafa inteira. Posso tomar um café? Pode, não posso tomar isso aqui inteiro. Eu gosto de tomar metade. Entendeu? Então, qual que é a palavra certa? Equilíbrio. Mas equilíbrio também na parte mental. Nossa, é maravilhoso porque ela trata
tudo, cara. Porque faz sentido. Sim. A maioria dos seus pacientes, inclusive, deve ser mais do mental que faz ela afetar tudo, né? E aí você acaba Sim. ouvindo e... As pessoas, como a minha parte atual, ela tá muito voltada na linha do emagrecimento, então sim, mulheres. Dos meus pacientes, tem 1 ou 2 que são homens, mas todas elas estão preocupadas do quê? Estética. Ai, eu não gosto do meu corpo, eu tô incomodada com esse quilinho a mais, tá aparecendo essa barriguinha, ai, eu vou colocar um biquíni, vou colocar um maiô, não tô me sentindo bem, aquela roupa. Então, assim, vem pela parte psicológica. Se tá incomodando, então vamos tratar. Se quer emagrecer, beleza, vamos emagrecer, mas com qualidade. Eu não posso entrar num sobrepeso, por exemplo. Eu sei que pela minha altura de 1,75, se eu atingir 69 quilos ou chegar a 70 quilos, eu não vou ficar legal. Eu não gosto. Então, eu tô na casa dos 71, 73. Então, eu vou tendo um equilíbrio ali. Mas fazendo toda a suplementação. Que é o quê? Colágeno, testosterona feminina. Eu tomo ácido hialurônico. Tem a parte de vitamina C. Cártamo, óleo de cártamo também. Então, tem todo um aparato de suplementação. Mas, tudo isso, alimentação... Não tô fazendo nenhuma dieta, mas eu tô comendo em pouca quantidade. Então, é alimentação, exercício físico, suplementação, mas também eu tô com terapeuta. Tô cuidando da minha mente. Aí você fecha todo o ciclo, né? Sim. Porque não adianta, Diogo. Adianta, por exemplo, você tá bem fisicamente. Se você gosta, você tá bem no seu relacionamento. Mas um dia cansativo de trabalho. Tem dias que você chega, eu acredito que você chega em casa e fala, gente, eu não quero ouvir uma voz, eu não quero ouvir nada, eu só quero deitar e dormir. Quantas e quantas pessoas já acontece isso? Tem dia que você não aguenta ouvir a voz do chefe. Tem dia que você não aguenta, meu Deus do céu, eu não quero trabalhar. Hoje eu não tô com vontade de levantar da cama. Aí a pergunta é, por quê? Então, isso precisa ser tratado. Nada melhor do que o psicólogo. Então, eu vejo que as pessoas precisam tirar esse estigma de que só quem trata com psicólogo é gente doida, ou é bipolar. Só quem espera chegar num burnout, ou, por exemplo, uma estafa, uma depressão, para poder depois tratar. Por que não prevenir? E quando eu tô bem, por que não prevenir? Gente, os psicólogos dão tantos macetes, mas tantas coisas que eu falava, caramba, por que eu não pensei nisso? Eu não prestei atenção. O meu psicólogo, uma vez, ele falou pra mim que foi assim, ó, na minha cara. Ele virou pra mim e falou o seguinte, Raíra, eu falando sobre algumas dificuldades do meu dia a dia e tal, ele virou assim, Raíra, o que você recomenda pros seus pacientes? Você segue? Aí eu não entendi a pergunta dele, né? Falei, uai, uns 80%, 90%, porque eu também não sou de ferro, vou ser bem sincera. Tem muita coisa que eu preciso melhorar. Aí ele falou assim, então você é uma fraude. Aí eu falei, Oi? Oi? Como que você recomenda a tua parte, suas recomendações e você não segue? Por que você tá seguindo aquilo que você mesmo não tá fazendo? Como que você quer que os seus pacientes seguem? Aí eu falei, caramba, isso é hipocrisia. Adianta, Deus o livre guarde, misericórdia, adianta eu falar pra uma mãe que recentemente perdeu um filho que eu sei o que você tá passando? Não. Eu não perdi um filho. Você não sabe. Você não sabe. Eu consigo compreender, ter uma noção, mas sentir na pele, não. Agora, perguntar pra uma pessoa que teve depressão, eu sei o que ela tá passando na pele. Eu sei o que você tá passando. Ver um filho doente e uma amiga que tá com um filho doente, eu sei o que você tá passando. Porque já aconteceu disso, da minha filha estar doente. E mesmo como profissional, sabendo, eu estava de mãos atadas. Então, o meu psicológico tomou toda conta de mim. Então, quando eu estava com a minha filha, quando ela estava hospitalizada, não foi a Raíra profissional lá. É a Raíra mãe. Então, eu tinha que ter todo um preparo psicológico, porque eu tinha que estar bem, física e psicologicamente, porque se eu não tivesse fisicamente bem, psicologicamente bem, como que eu ia estar cuidando dela hospitalizada ali? Eu ia estar... Você ia precisar de ajuda, né? Exatamente. Então, eu preciso recomendar para todos eles, e até para os amigos,
por que não tratar? Por que ainda é um tabu nos dias de hoje fazer tratamento com psicólogo, psiquiatra? E se precisar de medicação, por que não? Né? É isso que eu fico indagando. Falei, gente, se precisa tomar uma medicação, a gente toma remédio para diabetes, a gente toma remédio para hipertensão, a gente toma pré-treino, a gente sem nenhuma Sim, recomendação. Exatamente. A gente toma remédio para dor de cabeça. Precisa tomar remédio psiquiátrico. Por que não? Essa é a minha pergunta. Aí é porque ainda se é vergonha. Eu faço tratamento com um psicólogo. Aí o que acontece? Já olha de lado. Porque a pessoa tá fazendo tratamento com psiquiatra e psicólogo. Na boa, vou ser bem radical aqui agora. Eu acho muito mais corajoso a pessoa assumir que ela tem um problema psiquiátrico e psicológico do que aquela que mascara. Sim. Porque tem que ter muita coragem. Cara, o padre Fábio de Mello, sabe? O padre Marcelo. Então, assim, são pessoas da mídia que você nunca imagina algo do tipo, porque você fala, cara, eles são totalmente espiritualizados. Mas eles estão. Sim. Eles já passaram por isso. Aí você imagina. O caso do Whindersson Nunes, né? Também. O Whindersson. Recente, né? Voltando no humorista triste. Cara, é uma coisa. Você consegue fazer os outros. É contraditório. Mas você consegue fazer os outros sorrirem, mas você não tá bem. Algo não te preenche. Você quer falar um pouco agora Eu notei aqui, depressão e ansiedade, né? É o mal do século. E esse mal do século vem destruindo famílias, destruindo lares, destruindo empresas. E é uma doença silenciosa que está atacando os lares. E, coincidentemente, hoje, próximo onde eu moro, tinha um aluno que se formou no colégio, com 20 anos ele cometeu suicídio. E o pai dele tinha uma empresa, ele tocava uma parte da empresa, tinha uma filhinha. Meu Deus. E do nada, parece que ele ficou depressivo. Mas não foi do nada. Veio uma trajetória. Ele fazia tratamento, tomava medicamentos, e a mãe não deixava ele sair de casa, com medo dele cometer, pelo alto grau de depressão que ele estava. 20 anos. E aí, fatalidade, ele estava melhorando, aí a mãe permitiu que ele saísse, disse que saia com os amigos, mas ele saiu pra fatalidade. E é o que me preocupa. Poxa, para nós adultos, é uma dificuldade, é uma depressão, é uma ansiedade, a gente não sabe lidar. Imagina para um jovem, tá entrando agora na fase adulta, que teve os pais sem tempo, os pais que não davam aquele acolhimento, não percebia em casa que o filho estava bem. Eu acho que essa juventude precisa muito de ajuda. E quando você fala... de um caminho. Quando você fala, vamos levar ao psicólogo, vamos levar ao psiquiatra, talvez seja um toque até pros pais. Sim. Que às vezes pensa, não, meu filho não, é frescura dele. Não, logo ele vai ficar bom. Esse logo vai ficar bom, às vezes pode ser o mesmo caso do Marcos Paulo. Sim. Esse logo não chega. Sim. Diogo, eu cheguei nessa conclusão justamente porque na parte do meu lado religioso, tive alunos, adolescentes, desde bebês até atualmente professor da minha filha, então assim, crianças. E quando a gente tá ali na escola, aprendendo mais sobre a Bíblia e tal, muitas crianças vê você como um ponto de referência ou um ponto de acolhimento. Então eu já tive crianças de 6 anos e falava, tia, eu quero mais que os meus pais olhem pra mim. Eu queria tanto que meu pai ou minha mãe fizesse carinho em mim. E não é uma vez ou outra. Eu teve várias vezes. Adolescentes, eu fui professora de adolescentes, que virou pra mim e falou assim, tia, eu queria que meu pai falasse mais nãos pra mim. Olha só. Pra um adolescente pedir isso, né? Adolescente de 14 anos falando, eu queria que meu pai e minha mãe me possem mais limites. Que atenção. Tá pedindo atenção. É por isso que eu coloco tanto a parte equilíbrio. Se eu colocar aqui, por exemplo, eu vou colocar um pintinho aqui na minha mão agora. Se eu aperto, eu mato, eu vou sufocar. Mas se eu deixar aberta a minha mão, ele cai. Então o quê? Meio termo. Então, é estar próximo, impor limites, tomar o cuidado. Os excessos, a não proteção, o excesso de proteção, eu tenho as minhas consequências. Então, vamos saber dosar. A gente acompanha, o que meu filho está assistindo? Que é muito fácil agora. Pega o celular, toma. Aí eu vou descansar, coloca aí o WhatsApp, vê no YouTube. Será
A gente tá menino acompanhando. de 13 anos hoje em dia, com a facilidade que tem, ele já viu mais mulher pelada do que o Luís Sim. XIV da França, que Sim. tinha acesso a tudo. Sim. Imagina. Tem que tomar hoje. Isso daqui, ele pode ser uma bênção ou uma maldição para sua família. Então, eu acompanho tudo que a minha filha faz. Ah, Raíra, você nunca colocou celular na mão da sua filha. Coloco. Tem momentos que há necessidade, porém, aqui, ó, cronometrado. Tempo. Só que no meu celular, eu recebo notificações do que ela tá assistindo, do que ela tá fazendo, dos aplicativos. Mamãe, posso abaixar? Aí eu vou lá, vejo, pode, tal. Então, dando uma liberdade, mas uma liberdade o quê? Assistida. Uhum. Então, muitas vezes ela chega pra mim, eu tenho uma confiança tão grande, eu passei uma confiança tão grande pra minha filha que ela fala pra mim assim, mamãe, eu tô triste com você. Ela simplesmente fala, tô triste com você. Eu falei, por quê? E foi assim, nesse dia eu tive até que segurar o riso. Eu estava dirigindo e buscando ela na escola. Mamãe, eu tô triste com você. Eu falei, mas o que foi, filha? Você não me obedeceu. 5 aninhos. Aí eu, como assim, filha? Não, eu não vou ser mais a sua mãe. Aí eu falei, eu segurando. A inocência. Não vou ser mais a sua mãe. Eu falei, filha, você vai ser o quê? Vou ser sua filha agora, porque a senhora não me obedece. Então, assim, na inocência dela, ela expressou o que ela estava sentindo. Ela estava chateada porque eu não cumpri algo que ela tinha pedido. Muitas vezes, e ela fala todos os dias pra mim, mãe, eu te amo, me dá um beijo, me dá um abraço. E o que eu vejo que desencadeou muito nas crianças, principalmente pós-lockdown. O mal do século virou isso. Porque apesar de não estarmos em lockdown, ainda estamos o quê? Isolados. Uhum. Porque é muito mais fácil eu chegar do trabalho, deitar, minha cama, botar um celular na mão de adolescente, cada um aqui, ó. Tá todo mundo reunido na sala, mas tá todo mundo aqui, ó. Cada um no seu mundo. Sim. Cada um, exatamente, cada um no seu mundo. E ela vê seu exemplo, né? Exatamente. Então, por mais que muitas vezes eu tô aqui agora, ela tá ali, lá fora, mas saindo daqui, desligo, 5 minutinhos. A gente vai ler uma historinha. Vamos ver o videozinho. Ela ama ginástica. Então, tô com o celular, a gente vê juntas. Nós vamos juntas. Então, é o tempo que ela quer. Qualidade. Ela quer tempo. As crianças e adolescentes de hoje em dia querem tempo. Que você desconecte, que você deixe o seu mundo para olhar. Mesmo que você não tenha filhos, mesmo que você tenha uma criança que você tá sobre a sua responsabilidade, ele não quer joguinhos. Ele quer que você ensine brincadeiras que eram de lá da sua época. Recentemente eu ensinei a minha filha que era dominó. Nossa, e é baratíssimo você comprar uma coisinha de dominó. Então, o que prejudica? Desperta muita ansiedade. As crianças não estão sendo mais orientadas pelos pais. Não está vivendo mais, escutando os conselhos dos adultos. É mais fácil ir no Google, digito e tal. O que é isso? Deixa eu pesquisar. O que é isso? A acessibilidade está muito fácil. Então, autoisolamento, crises de ansiedade, porque eu não tenho as respostas daquilo que eu preciso, e quando tenho, eu não sei lidar, e meu pai e minha mãe não têm tempo para mim. Aí cai onde? Na dopamina barata, né? Que é vícios, redes sociais. Sim. Recompensas rápidas. Exatamente. Não sabe esperar, não sabe... Realmente é um problema grave. Lá em casa eu falo pro meu filho assim, eu não falo eu te amo pra ele. Tá complexo com isso? Eu pergunto pra ele, você se sente amado? Exato. Você se sente amado? Sim, pai, se sente amado. Então é isso. Porque às vezes eu te amo, é eu pra ele, né? Você se sente amado? Aí ele vai dizer se sim ou não naquele dia. A gente tem 5 linguagens, na psicologia fala que a gente tem 5 linguagens do amor. Que é o tempo de qualidade, atos de serviço, toque físico, se eu não me engano, presentes e palavras de afirmação. A minha filha é toque físico. Todos nós temos os 5, só que um é mais do que o outro. Eu sou atos de serviço. Então, se você, por exemplo, eu tô aqui agora. Faz sentido. Faz sentido. Total. Por exemplo, nós estamos aqui, uma pessoa vem e traz água pra mim, nossa, eu me sinto amada. Eu me sinto amada quando a pessoa para
um segundo ou um minuto dela para fazer algo por mim. Abrir a porta de um carro, fazer isso. Eu vi lá na loja, lembrei de você, trouxe um presente para você. Eu não sei se você sentiu daí, mas então, romântico, tá? A minha linguagem de amor é atos de serviço. Agora, da minha filha, não é que toque físico não é, mas assim, mais pouco. Mas da minha filha é toque físico. Ela não pergunta se eu quero um abraço. Ela já chega, me abraça, me beija e vai e tal. Que é a maneira dela. Sim, é a maneira dela. Ela se sente... Não é que o meu cuidado como mãe, tudo que eu faço por ela não é que ela não se sente amada. Mas eu entendi que o toque físico, pra ela, é quando ela se sente amada. Tanto é verdade que ela, quando ela se arruma pra gente ir pra igreja ou pra poder sair, ela quer estar combinando com o laço, ela quer estar combinando com a roupa. E se eu não vir e falo, nossa, você está linda, e dou um abraço, ela... Tá faltando alguma coisa aí? Pra prestar atenção. E aí eu tenho que falar que ela tá linda, que eu amo ela. A palavra de afirmação é o segundo dela. Então ela quer beijo, quer abraço, quer toque, quer o tempo. E isso desenvolveu muita coisa em mim. Por isso que eu falo que eu sou antes uma pessoa e depois de ser mãe eu sou outra. Porque ela, em mim, desenvolveu a parte do toque físico, que era um dos meus últimos. Hoje eu já consigo olhar melhor para o toque físico. Não é que não precisasse, mas não era mas aquele... Mas agora você dá atenção por conta dela. Justamente. Imagina se você não desse essa atenção, ela vai crescendo, entra na adolescência, vai ficando mais distante, não confia mais, começa a esconder coisas e vai virando um adolescente distante também. Isso tá me preocupando muito, Diogo. Porque, por exemplo, uma das coisas que aconteceu muito na época, não é recente, mas os joguinhos que tinha da tal da baleia azul. Aquilo ali me preocupou muito. São coisas que acontecem, tem muita gente, isso que tá me preocupando. Esse acesso livre à internet, fácil, rápido. Muito à internet, tem muita gente boa, mas também tem muita gente má nesse mundo. Não, inclusive é um projeto seu, né? Que eu queria entender que se foi depois, foi totalmente depois dela, né? Na verdade, ele nasceu, o projeto assim, não é meu. Agradeço, mas ele não é meu. Mas é porque você tá tão ligada a ele que parece. O projeto chama Quebrando o Silêncio, ele é da Igreja Adventista, nós desenvolvemos, e não é somente o estado de Goiás. Nós separamos um dia no ano e em um determinado mês, e todo o país, através da nossa igreja, fala sobre isso, Quebrando o Silêncio. E o tema desse ano é sobre o combate à violência sexual infantil, ao abuso sexual infantil. E tanto que a gente vai fazer agora no Mutirama, dia 25 agora de agosto. Vai ser das 10 às 16 horas. Então, o pessoal vai estar lá, nós vamos estar entregando revistas lúdicas falando sobre o assunto. Por quê? A grande maioria que acontece os abusos sexuais infantil não é com gente desconhecida, é dentro de casa. Falo isso porque muitas coisas aconteceram em época de lockdown, que para as vítimas foi uma época de desespero. Sim. Porque usava o serviço como refúgio. Porque dentro de casa, às vezes o marido era violento. Não é que não exista, eu não vou deixar aqui safar as mulheres. Tem mulher, sim, que comete violência doméstica. Vamos colocar aqui. Eu falo de ambos os lados. A violência doméstica, tanto por parte do homem, mas também tem por parte da mulher. Crianças também. Aí o que aconteceu? Veio as aulas online, o lugar que era refúgio, que para muitas crianças que era escola, acabou. O ideal era, o lar, ele tem que ser o refúgio. Mas infelizmente, no nosso mundo atual, coisas que acontecem da mente, acaba não se tornando. O lar não se torna um lugar de refúgio, se torna um lugar de desespero. Para todas as vítimas. Todas as vítimas. Seja mulheres, crianças, idosos, sim, idosos, mas também tem homens também que sofrem. Só que o que acontece? A nossa sociedade tem ainda uma mente um pouco machista. Porque, por acaso, já saiu em alguma reportagem, eu não sei, eu desconheço, em que homem foi espancado porque a mulher bateu, não sei o que, e foi denunciar.
Não. Até porque ele tem receio, Os né? homens que aparecem com o olho roxo foi outra coisa. Caiu, Entendeu? jogando bola, né? Você tá entendendo? Mas É há muito casos, enraizado. há casos de que a mulher é a abusadora. Sim. E ela cria um abuso tão grande do lado psicológico. Se você sair, se você terminar comigo, eu vou me matar. Isso é abuso psicológico. Sim. Se você fizer isso, eu vou te processar. E tantas outras coisas. Nas falas. Eu queria deixar claro que a violência doméstica, o abuso, não é somente pelo ato físico, mas tem um ato psicológico. Verbal, né? Sim. Tem muitas pessoas que foram vítimas, que cometeram suicídio por causa de violência não verbal. Já atendi Que só foi muitos... detectado depois Sim. que... Só que nesse evento especificamente, vamos tratar do abuso sexual infantil, que infelizmente ainda é uma realidade no nosso país. E eu, como mãe, eu fico preocupadíssima. Raíra, e agora, como é que eu faço? Não, inclusive tem um vídeo que ela mesma produziu, né? Que ela mesma editou. Tem como colocar na tela? Se não tiver, a gente manda depois. Porque, cara, ela mesma produziu. É uma obra de arte, ficou maravilhoso. A gente Obrigada. adorou, tá bom? Amém. Que é uma das profissões dela também, é editora, né? Sim. Videomaker. Palestrante, inclusive. Sim. Eu sei que tem uma palestra por Sim. agora, né? Sábado agora à tarde eu vou fazer uma palestra sobre a violência doméstica contra a mulher. Porque nós estamos agora no período de agosto, tem o Agosto Dourado, que é a campanha promovendo a amamentação, mas também sobre o combate ao abuso contra a mulher, violência contra a mulher. E vou falar exatamente sobre isso. Mas não é sua primeira experiência como palestrante. Não, não é. Meu Deus do céu. Eu tô com uma dúvida aqui, às vezes é uma dúvida do pessoal de casa também. O empreendedor, ele tem muitas atribuições também, tem muitas coisas que tem que fazer, aí às vezes tem filhos, a gente fala muito aqui sobre filhos Sim. também, sobre essa atenção. Como equilibrar a atenção à empresa, que às vezes precisa ali de um suporte, de fazer acontecer, com atenção em casa também, para não deixar isso acontecer com os filhos e deixar com que ele vá crescendo sem essa atenção. Organizar a agenda, organizar o seu tempo. Tem agenda desde criança, né? As 24 horas, pra mim, pra você, são as mesmas. Mas o que você faz delas? O que você faz com ela? Então, por exemplo, se você me ligar às 9 horas da noite, me desculpa, mas eu não vou te atender. Porque é o horário que eu te separei pra minha filha. Uhum. Então, se ela decidir, mamãe, vamos assistir um filme? Nós vamos assistir um filme. Mediante a idade dela. Mamãe, nós vamos brincar de casinha? Nós vamos brincar de casinha. Mamãe, eu quero contar uma história? Nós vamos contar uma história. Então, das 9 às 10, que é o meu preparo, é o meu tempo que eu separei. Raíra, separei com ela. Antes disso, então, eu tô organizando as coisas de trabalho, preciso mandar um contrato, fazer uma edição do vídeo. E tudo que é por exemplo, das 9 às 10, ela dormiu, tá dormindo, ok. Aí eu preciso resolver coisas de trabalho? Sim, resolvo coisas de trabalho. Na parte da manhã, é toda voltada para a parte de casa. Então, dona de casa, eu faço o almoço, cozinho, limpo casa, organizo as coisas que muitas vezes, quando ela está na escola, aí eu venho pro trabalho. Então, tudo que eu tenho que resolver de forma pessoal e do trabalho é na parte da tarde. Para não negligenciar o meu tempo com ela. Então, eu organizei a minha rotina desse jeito. Então, é isso que eu falo. O que você faz com as suas 24 horas? Pra mim, Raíra, eu preciso ter um tempo pra mim. Tanto que quando eu tive a crise de ansiedade, o meu médico falou, ou você separa um dia ou uma hora pra você da semana, ou todas as vezes a sua filha vai ter que ver você em crise de ansiedade. Aí eu... Tocou. Falei, não dá. Agenda. Aí o que eu separei? Na minha semana, meu tempo mais tranquilo é na sexta-feira, tecnicamente. Então, um horário da minha sexta-feira, eu separo para ir num salão, para fazer uma unha, fazer um cabelo, fazer uma massagem, qualquer coisa do gênero, cuidar de mim. Uma vez na semana. Isso. Uma vez na semana. Eu separei na sexta-feira para mim. Importantíssimo. Para mim. Porque adianta eu recomendar para os meus pacientes que eles precisam cuidar deles, cuidar do mental, cuidar do físico, se eu, como profissional, não tô cuidando? Sim. Você, por acaso, acreditaria, você faria uma consulta com um pneumologista fumante? Né?
Ou dentista com cárie. Entendeu? Então, como que eu, profissional, posso recomendar para as minhas pacientes cuidarem de si mesmas, cuidar da saúde psicológica, cuidar da saúde física, se eu não estou fazendo isso? Eu sou uma fraude. E foi Só isso. pelo exemplo que você Sim. consegue conscientizar. E daí foi um exercício, novamente recomendando aqui o meu psicólogo. Ele falou, quando você entrar em crise, você vê que não está conseguindo organizar os seus pensamentos, você vai separar 3 folhas. Então, quais são as suas metas a curto prazo, médio prazo e longo prazo? O que eu preciso resolver agora? É isso, isso, isso e isso. A médio prazo, isso, isso e isso. Então, você vai colocar prazos nessas metas. Então, aquilo que você precisa resolver agora é a sua fonte de pensamento. Então, à tarde, das 2 às 3, eu vou pensar nesse problema. Por exemplo, eu tô com um problema nesse microfone. Então, das 2 às 3, eu preciso resolver esse problema. Das 3 às 16 horas, é outro problema. Já consegui solucionar? Não, então é só amanhã. Então, assim, eu fui organizando o meu pensamento e eu diminuindo o quê? A minha ansiedade. Só que esse meu exemplo pode servir para outras pessoas? Pode. Mas eu tenho que analisar o quê? Todo o contexto da pessoa que ela vive, que ela é inserida, para dizer qual que é o melhor tratamento. E só um profissional que pode dizer isso. Nossa, então, maravilhoso. organizar a agenda. Show. Perfeito. Que é uma coisa simples, né? Sim. Só que a gente deixa pra depois, Sim. deixa pra depois e vai... Acaba virando, Matheus, uma bola de neve. A pergunta é, o que eu faço com as minhas 24 horas? Eu separei tempo pra mim? Eu separei tempo pra minha família? Eu separei tempo pra minha profissão? Então, o que você faz? De tal horário a tal horário eu vou separar pra minha família, de tal horário para tal horário pra mim e de tal horário pra minha profissão. Eu preciso cuidar. Né? Vai dando cheque. Exatamente, é o tal do checklist. O José, no nosso vice-presidente da FAGE, ele faz com canetinha colorida, né? Que ele é apaixonado por cores e tudo mais. Ele faz um azulzinho pra saber o que é e tudo mais. Existem aplicativos que tem esse Que checklist e que desperta. Tá na hora de você lavar o cabelo. Tá na hora de você... Sério? Sim, eu achei super interessante. É maravilhoso. Google Agendas. Sim. Eu tenho, é bom. Ele te desperta, ele joga uma notificação, tá na hora de você lavar a roupa, tá na hora de você fazer isso, tá na hora de você fazer aquilo. Quando você organiza seu pensamento, pode ter a crise de ansiedade? Possível sim, provável não. Você diminui, porque a crise, a ansiedade nada mais é. São os pensamentos que eu não consigo processar, que eu não consigo administrar, muitas vezes são futuros. O meu... Eu sofro do transtorno de ansiedade generalizada. Então, eu tenho TAG. O transtorno de ansiedade generalizada, eu preocupo não é com o presente, é com o meu futuro. Será que eu vou conseguir administrar o meu futuro? Sim, eu me preocupo com o futuro. Então, por exemplo, se nós estamos aqui, eu me preocupo se daqui a 2 horas eu vou conseguir chegar em casa. Meu Deus, ela não desliga mesmo. Não. Minha maior dificuldade, Matheus, é tentar deitar na minha cabeça e me fazer meu cérebro descansar. Só que, atualmente, com recomendações médicas e também do psicólogo, eu consigo hoje fazer. Sem medicação? Não. É melatonina. Melatonina é o quê? É o hormônio do sono. Chazinho de camomila, chazinho de erva cidreira. Vou desligando. A partir das 10 horas, minha filha dormiu, tá tudo bem com ela, tá tudo tranquilo. Então, agora tá na hora do meu momento. Então, como que eu dominei a minha mente e preparando ela para dormir? Como vaidosa, então eu não durmo de maquiagem. Então, eu vou lá, faço a tal da skincare, que é o quê? Olha pra espelho, amarro o cabelo, vou lá, eu tô cuidando de mim mesmo. Sim. E daí meu cérebro vai começando a entrar na rotina, vai diminuindo, vai entendendo que eu estou na hora do sono. Precisa disso, é tão ridículo. Sim, é ridículo, mas quantos fazem? Mas é o processo, né? Sim. Inclusive, por exemplo, se você... Isso já é testado. Se você ir para um quarto escuro e ficar lá mexendo no celular, cara, você vai atrapalhar infinitamente seu sono. Só que se você determinar um horário, por exemplo, a partir das 10 eu não pego mais no celular e começa a ler um livro, automaticamente você já vai entrando naquela rotina. O já vai te dando sono. E vai te dando sono. Exatamente. Só que é difícil fazer hoje em dia, quando a pessoa não se organiza.
precisa ter essa organização, porque por mais que eu dormi 8 horas, vou acordar muito bem. Não, o que você fez antes dessas 8 horas? Eu tava mexendo no celular, tomei uma medicação e dormi. Não, seu cérebro, se você colocar, tem os relógios que mostram. Por exemplo, eu tenho esse daqui, e ele, através do aplicativo, ele me mostra minha curva, se eu tive o sono REM, se eu entrei em sono profundo, ou se eu tava acordada. Quando eu estava em crise, eu não entrava em sono profundo. Por isso, o que desencadeava? Eu acordava muito mais cansada do que eu tinha dormido. Fadiga, estresse. Aí o que acontece? Queda de cabelo. Aí acontece a olheira. Uma série de outros fatores que uma noite mal dormida me favoreceu. Favoreceu, né? Sim. Então eu precisei readaptar. Mas o que aconteceu? Eu precisei chegar num momento que eu paro. Crítico. Momento crítico, ou eu paro, senão eu vou ter que ver a minha filha me tratando. Eu sou o tipo de pessoa, como enfermeira, eu preocupo mais com a saúde do próximo do que comigo mesma. Mas espera lá, a enfermeira ela consegue tratar, ou o médico consegue tratar se ele não tá bem? Não dá. Tanto é verdade que psicólogo precisa ir em psicólogo. Né? Psiquiatra tem até aquela brincadeira que é uma seita, né? É o próprio exemplo, né? Mas é verdade. Entendeu? É igual aquele pai que quer que o filho leia livro, mas ele não lê livro. Sim, que é o exemplo até que eu falei do esqueci o nome do menino agora, do Thiago Brunet, né? Sim. Que a filha dele não via ele lendo, porque ele lia no escritório, ele teve que mudar toda a ambiência e começar a ler na frente dela, pra ela ter essa noção. Eu queria até tirar uma dúvida própria, que é assim, porque hoje em dia eu também, eu, além de ter essa meta de ler 12 livros no ano, eu também faço MBA e tudo mais. E aí, quando você falou de sua agenda, eu queria entender que horas que você estuda, tipo, como que porque você tá fazendo cursos agora, né? Sim. Agora você faz pós. Agora eu tô fazendo... E agora você faz biomédia, né? Aí eu tô fazendo biomedicina. E agora eu terminei, na verdade, o curso de ortomolecular. E eu tô ingressando agora, fazendo o curso de marketing digital. Porque é o que eu tô mexendo. Então, é a minha área, minha função. Mesmo que seja nível básico, então eu preciso ter pelo menos uma noção. Então, eu separo um tempo. Qual que é o meu horário de estudar o marketing digital? É das 3 às 16 horas, quando não há gravação. Então, o meu momento é aquele que eu vejo que na minha agenda consegue. Eu estudo todos os dias? Confesso, não estudo todos os dias, não dá. Tem vezes que não dá. Falhou de um cliente ou outro, não tem um paciente? Então eu vou voltar. Tem uma coisa mais urgente? Então eu vou fazer aquela coisa mais urgente. Então é organizar. A minha agenda, ela não é organizada... Ela é flexível, né? Eu organizo a agenda de uma semana. Não. Eu organizo a agenda no dia. Então, ao final dessa noite, eu vou me organizar a minha agenda de amanhã. Tem cliente tal, horário tal. Então, beleza. Se eu tenho que preencher esses horários com os meus clientes, qual que é o meu horário de estudar biomedicina? É esse horário. Minhas coisas pessoais, eu resolvo antes da minha filha. Ela acordou? Acabou. Minha agenda fechou. Eu sou mãe agora. Eu me determinei a isso. Ela tomou banho, tá na escola? Então eu volto pra Raíra profissional, volto pra minha parte particular. Consultas, atender um paciente, eu mesma fazer uma consulta com o médico, vir aqui, fazer a produção, vídeo, áudio. Então eu separo mediante isso. Só que eu faço a minha agenda na hora que eu tô antes de ir pra cama. Não é na cama. É antes de ir pra cama. Porque quando você vai já é sagrado. Já é sagrado. Porque eu me autoprogramei através de dicas de profissionais a falar pro meu cérebro: ei, tá na hora de dormir. Vamos desligar. Porque era a minha maior dificuldade. Eu tomava remédio de praticamente tarja preta e não conseguia dormir. Caramba. Hoje em dia você consegue dormir às 8 horas? Porque hoje em dia eu ainda não consigo. Essa é uma das minhas metas. Assim que eu terminar meus cursos ali, eu pretendo colocar isso em prática. Mas você não precisa dormir exatamente 8 horas. Depende do seu organismo também. Sim. Sim, mas é porque eu preciso.
É porque eu Então, passei muito tempo dormindo só 4 horas. Eu falei, acho que né, tá afetando vocês sabem algumas que coisas. horário, questão da idade, a gente vai mediante horário, né? Por exemplo, quando a gente chega na parte de idoso, o idoso, a métrica é 6 horas. Adolescente é 14, 12 horas. Que eles precisam dormir. Já percebeu que Por isso que adolescente dorme bastante? Por quê? Ele tá no pico ali de desenvolvimento pra fase o quê? Jovem adulto. E quando você fica com 20 e poucos anos, você sempre fala, nossa, mas eu dormi até 10 horas da manhã de boa, hoje em dia eu não consigo. Sim, porque a fase adulta, antes de chegar no idoso, é às 8 horas. Uhum. O ideal de todo mundo, sim. Ainda tô chegando, Matheus, ainda tô chegando nessa meta. Me De organizando dormir pra isso. às 8 horas. Mas o que eu percebi que melhorou muito na minha rotina foi justamente organizar pensamento, a agenda e as atividades. Justamente para conciliar tudo isso. Então, eu tenho a parte de enfermeira, tenho conhecimento. Tem a parte, eu preciso parar para poder fazer a biomedicina? Sim. Em qual momento? Em qual momento em que eu não sou mãe? Raira, você é mãe 24 horas. Sim, eu sei que eu sou. Só que tem determinados momentos em que eu não posso negligenciar a minha filha. Ela tem 6 anos de idade. Ela tá na fase de construção do caráter, personalidade, mediante o quê? O que eu faço. Sim. E ela, na verdade, ela é um espelho pra mim. Porque eu criei isso nela. Ela ama, vou dar um exemplo, ela ama pepino. Ela me pede no lanche da escola pra eu fazer uma marmitinha pra ela de pepino, tomate, brócolis e cenoura. Caramba, Uau. é pra uma criança Sim. pedir isso, cara. Ela me pede. Eu ainda não peço isso. Teve um dia. Preciso me educar. E olha só, como criança, ela aprende pelo testemunho, pelo seu exemplo. Teve um dia que eu tava almoçando com ela e eu não gosto de pepino, eu confesso, não gosto. Eu não ela gosto do picles, do pepino Nossa, não vai. ela come com uma boca tão boa, Matheus. Assim, você pega o pepino, salzinho, Aí azeite, você fala, limão. não é possível que ela tá comendo a mesma coisa que eu. Ela come igual você come uma pipoca, igual você come Caramba. um salgadinho. Aí ela, mamãe, come pepino. Aí eu, filha, a mamãe não gosta muito de pepino. Ela, mãe, a gente... E essa frase eu falo pra ela. Mãe, a gente não come porque gosta. A gente come porque precisa. Aí ela, nesse momento, ela falou, venci na vida. Exato. Foi. Aí eu virei, tá certo, filha. Aí o que eu faço? Porque eu não gosto. Tapa o nariz, vai pra dentro. Por quê? Por que tapa o nariz? Porque quando a gente tá com o nariz entupido ou tapado, você perde o paladar. Um pouco do paladar. Então, foi exatamente a maneira de eu comer pepino. Tapa o nariz e coloca pra dentro, pra você ver. Ela aprendeu a minha frase e ela, digamos assim, usou contra o mestre. Sim, aí você falou, zerei o game. E quando a minha filha virou pra mim, esses tempos atrás eu falando pra ela, eu falei assim, Sofia, o que você quer ser quando crescer? E ela ficou... A grande pergunta da vida, Exato. Né? Ela, mãe, eu quero ser igual a você. Aí eu achei lindo ela falar isso, mas eu falei, caramba, que responsabilidade. Eu falei, filha, por quê? Mamãe, você cuida dos outros, você canta na igreja, você cuida de mim, você cuida lá do estúdio, você grava, você fala no Fala Bonita, você faz tanta coisa. Ela tem podcast também. Você fala a gente até esquece coisa. de tanta coisa que é. E aí eu falei, caramba, que é isso? Por exemplo, eu amo maquiagem. Adianta eu falar pra ela não usar? Não tem como, se eu uso. Então, ela já sabe a maquiagem que é própria pra ela. Encontrei uma loja que é de criança e eu achei super interessante, que tem pó vegano. Ou seja, próprio pra criança. O hidratante labial, ela tem a maquiagenzinha dela. Quer brincar de maquiagem, mas tem voltado pra ela. Que não vai agredi-la. Exatamente. O ideal de tudo isso é a gente colocar em prática na nossa vida tudo aquilo que as pessoas recomendam, que a gente acha que é importante, às 8 horas, enfim. Tudo aquilo que médico fala pra gente. Só que é o que tá o detalhe. Eu sei que é bom, mas eu não coloco em prática. É igual ir na academia. Vai o primeiro passo, dá só o primeiro passo. E se beneficiar com as pequenas vitórias. Eu falo isso demais para meus pacientes. Eu falo assim, se presentei pela vitória. Eu não peguei no celular na hora de dormir. Que vitória. Se beneficia. Isso, olha pro espelho e fala, eu mereço ser, eu sou capaz, eu dou conta
Eu mereço ser feliz e eu me parabenizo pela pequena vitória que eu tive. Alguém, por acaso, tem esse costume de acordar pela manhã, olhar para o espelho e fala, eu dou conta? Eu sou capaz? Eu sou vitorioso? Quem é que faz isso? Nossa, Poucas isso faz a pessoas. diferença. Sim. A gente cobra muito, das vezes, do namorado, do cônjuge, de outras pessoas, palavras de afirmação, mas a gente também não coloca isso pra gente. A gente tem que parar de achar que o outro que vai me fazer feliz, que a outra pessoa, colocar a responsabilidade na outra pessoa que está ao meu lado, aquilo que eu preciso me responsabilizar. Por que eu tô falando isso? Uma coisa que eu aprendi na vida matrimonial é que eu não posso responsabilizar pelo outro os sentimentos que eu tenho. Eu não posso responsabilizar a minha felicidade no outro. Por quê? Se o outro não me faz feliz, então, aí o que aconteceu? Banalizou-se uma coisa que eu acho extremamente importante para as famílias. Casamento. Para mim é divino. Viver a dois é uma coisa sagrada. Tem casos e casos, claro. Mas ficou tão banal. Uma coisa que eu aprendi, que é a vida a dois, ser parceiro. Qual que é o problema de um tá lavando a louça, o outro vai lá, esfrega o chão, um tá passando a roupa, mas o outro tá organizando isso. Sabe aquela parceria? Sim. Sabe aquela coisa gostosa de fazer, de limpar a casa? Isso se perdeu. Porque é função do outro, a gente não quer pegar a responsabilidade. Essa é a maior dificuldade. Então, temos que encontrar felicidade na solidão. Olha que frase mais contraditória. E eu aprendi isso. É porque quando você é feliz consigo mesmo, você consegue transbordar isso para os outros lugares. O que a gente aprende a amar ao próximo como a ti mesmo? Eu consigo amar outra pessoa se eu não amo a mim mesmo? Então eu cuido de mim para que quando eu encontro uma outra pessoa, essa felicidade seja duplicada, triplicada. Eu não consigo viver sem você. Não, gente. A gente perde uma pessoa, mas a gente consegue viver sim. Ser feliz na solidão. E solidão do auto-isolamento, não. É eu estar morando sozinho, mas eu encontro felicidade de ler um livro e tomar um chá. Maravilhoso. Eu encontro felicidade em assistir um filme e comendo uma pipoca. Eu não vou sair sábado à noite com os amigos, não vou pra tal lugar. Beleza, então eu vou pra minha casa. Encontrar felicidade no lar. Por muito tempo, vamos dosar. É aquela frase que eu falo. Equilíbrio. O equilíbrio, né? O equilíbrio. Encontrar o equilíbrio na parte de felicidade e solidão. O excesso, não podemos ser racionais demais, também não podemos ser sentimentais demais. Porque a racionalidade sem o sentimento me leva a ter algumas consequências. Assim como o excesso do sentimento, com a falta da racionalidade, também me leva a certas consequências. Então, dosar tudo isso. E é isso que eu aprendi há tantos anos, com esse tanto de coisa para poder fazer, com a minha própria experiência. Agora eu cheguei na fase adulta de pensar duas vezes. Porque tem certas atitudes minhas que, se eu der um passo, eu não vou estar negligenciando só a mim. Eu vou estar negligenciando uma pequena, um serzinho que está vindo. Sua família. Exatamente. Eu vou estar negligenciando não somente a mim. Então, o que me fez? A parte profissional, o amadurecimento, tantos e tantos cursos, aprendendo com a experiência dos outros. Será que essa crítica que está vindo para mim, ela é boa? Ela é ruim? Eu faço essa autoanálise. Muitas pessoas, Aira, por que isso? Tá bom, vou analisar com calma e ver se realmente valida ou não. Então, o meu passo, seja para uma profissão, seja para um relacionamento, seja para qualquer coisa, eu não dou sem antes fazer uma autoanálise se realmente vai negligenciar muito mais a mim, vai negligenciar a minha filha, a Sofia? Será que vai negligenciar minha profissão? Então, colocar os prós e os contras. Até na alimentação. Até nas minhas atividades. Por exemplo, morro de vontade de pular de paraquedas. Eu ainda não... Esse aqui é especialista. Eu ainda não... Eu ainda não criei essa coragem mesmo, não. É um sonho que eu consigo realizar quando a Sofia tiver um pouquinho maior? Sim, pode ser. Consigo realizar agora?
O financeiro Ai. ainda não me permite muito, mas sim, eu posso. Então, analisar tudo, aqueles sonhos que eu tinha antes de virar mãe, ele agora tenho, mas a minha prioridade é ela. Por enquanto, é ela, nessa formação de caráter dela. Eu deixo de olhar pra mim? Não. Eu entendi que eu preciso cuidar de mim para cuidar dela. Uhum. Qual que é a instrução que a gente recebe dentro do avião? É Isso é colocar fantástico, a máscara no outro ou eu coloco em mim primeiro? Em você primeiro. Exato. Por que essas pequenas atitudes de primeiros socorros a gente coloca em prática, mas a gente não coloca do lado psicológico? Eu preciso... E por que, Raíra, eu preciso colocar a máscara em mim e depois no outro? Uai, se você tiver com falta de oxigênio, você vai acabar desmaiando, como é que você vai colocar a máscara Não no ajuda outro? o outro. Aí ficam dois. Exatamente. Então eu preciso colocar em mim para depois colocar no outro. Não adianta nada eu querer salvar o outro se eu não tô me perdendo. Se eu não tô cuidando da minha mente, do meu corpo, das pessoas à minha volta. Eu gosto muito de uma música da Ana Vilela, Trembala. Gente, aquela música é fascinante. Sensacional. Nossa, aqui ó, segura o teu filho no colo, sorria e abraça seus pais enquanto estavam aqui. Que a vida é trembala, parceiro, e a gente está prestes a partir. A gente não sabe como que vai ser o dia de amanhã. Sim. Por isso que eu prego muito da gente estar bem conosco, a gente ter o equilíbrio emocional, a gente ter o equilíbrio das coisas que a gente está fazendo, daquilo que a gente está comendo, daquilo que a gente também está falando. As personalidades são diferentes. São muitas. Um azul, um rosa, um amarelo. O que eu penso, aquilo que é normal para mim não é normal para o outro. Aquilo que eu acho que eu tenho que transmitir, será que o outro está compreendendo? Eu prezo muito que o seguinte, eu sou responsável por aquilo que eu falo, não por aquilo que você entende. Por isso que muitas vezes eu falo, olha, você entendeu o que eu falei? Será que o abacaxi que eu transmiti para você realmente foi abacaxi? Uhum. Não, Raíra, não foi. Então vamos lá, vou voltar e eu vou tentar fazer entender. Eu acho que esse bom convívio e esse equilíbrio das conversas e da comunicação é que faz essa prática da boa vizinhança, que entrelaça as amizades, o bom relacionamento. Só que é tão complexo, é tão difícil, que eu prefiro o quê? O que as pessoas preferem? Se isolar, vou embora. Conversar. Pra que conversar? Pra que conversar? Pra que se relacionar? Eu tava lendo uma pesquisa que a geração minha, sua, do Cássio, nossa, é a última geração da humanidade que sabe o que é antes e pós-internet. A gente cresceu ainda sem internet, né? Exatamente. Ou ia em uma lan house ou não tinha. Sim. Hoje em dia, pior que é verdade. Eu lembro de eu não tinha, a internet veio pra mim, eu estudava pelo Barça. Quem é que lembra de Barça atualmente? Enciclopédia gigantesca, né? Exato. Passava os vendedores na casa, oferece. Era um rim, aquilo ali, era caríssimo, inclusive. Eu vi um vídeo numa plataforma de rede social mostrando pra geração de hoje a televisão Cubo e o Atari. Gente, eu achei fascinante. E eles pegavam assim o jogo, eu joguei muito Atari. Pegava o jogo assim, abria, tentava abrir, não sabia que era cartucho. Então, assim... Tinha que assoprar. Exato. Até o suspense, porque você não sabia se o cartucho ia pegar. Sim. Então você tinha que assoprar e torcer, rezar. Até no PS2, só, né? Era só um jogo. Exato. Hoje em dia é 100 jogos. Mas vocês perceberam que nós... Acabou o tempo da Lan House? Já era. Acabou. É aquilo. Mas vocês perceberam que nós, dessa última geração, nós conseguimos viver com e sem internet? Sim. É a única. Os nossos pais, da nossa geração, já têm uma dificuldade com a tecnologia. Por quê? São pessoas que vieram de uma geração onde aprenderam o quê? Trabalho mediante suor. Essa ainda tem uma certa resistência no quesito, será que vai dar certo o mercado digital, trabalhar pela internet, ganhar dinheiro pela internet? Como que é isso, Como né? que é isso? Peraí, você trabalha por aqui? Como assim, home office? Tem essa certa dificuldade. Eu falo isso que, assim, muitas vezes eu tive que ajudar os meus pais, minha mãe, meu pai. Raíra, como é que mexe nisso? Raíra, como é que mexe naquilo? Me ajuda, tal. E é tranquilo. Pra gente é tranquilo.
Já que a outra geração, da minha filha, do meu irmão, já nasceram pós-internet, digamos assim, vieram com pós. Então já nasce praticamente assim, a criança, o recém-nascido, já tá mexendo no celular. Você entrega um celular que não tem tecla, aqueles antigos, eles ficam Sim. tentando arrastar, né? Porque Não sabe, né? não sabe. Só que eu vejo pela grande questão seguinte: precisamos educar essa nova geração a serem empreendedores. Eu acho que temos um papel muito importante de educar. Porque esse é o jogo, né? Sim, educação financeira, porque as coisas tá muito fácil. Quando você pega e sabe utilizar, é muito dinheiro envolto. Eu não me recordo qual que é o aplicativo, mas eu lembro de uma reportagem que eu vi, um garoto de 12 anos que lançou um aplicativo ganhando bilhões. Então, quando você pega o material, a tecnologia e usa em benefício para o empreendedorismo, para empreender, cara, é fascinante. Eu jamais imaginei que eu estaria no mercado digital. Quando eu vi esse mundo, caramba! Você já foi. Eu falei, quero isso, porque é exatamente o que eu preciso. Uhum. Eu vou ter um mercado que não tem suor? Tem. Tem muito. Tem que ter paciência? Tem. Igual você ir lá, ligar, vender. Tem que ter um mecanismo e você tem uma estratégia a ser seguida. Uhum. Mas ele, ao mesmo tempo, eu tô ali com a minha filha ali do lado. Eu consigo pegar o mercado digital e trazer a minha filha junto. Tanto é verdade que no meu canal, eu faço um episódio com ela. Foi o episódio mais visto. E as pessoas mandavam mensagens pra ela e ela respondia do jeitinho dela e eu deixava. Mas na maior naturalidade, né? Sim, criança não tem filtro. Uhum. E foi o mais visto e ela adorou. Então, eu trouxe ela pro meu mundo. Agora ela tá aqui gravando. Né? Daqui uns tempos ela tá aqui. Não vai ter jeito. Então, e eu acho também importante, não somente do mercado digital. Hoje a gente tá, eu não sei vocês, mas eu não vejo mais correndo cédulas. A nota de R$10, a de R$1, acabou. A primeira família do real já tá sendo Sim. recolhida. E eu queria pra colecionar, porque vai ficar caro, né? Sim. Mas já era, já foi. Sim. É tipo a de R$1 que sumiu. E eu queria uma nota de R$1, mas não tem mais. Sim. Mas aí é que tá. Será que nós estamos ensinando essa nova geração a empreender com qualidade e estamos ensinando nas escolas, os nossos filhos, como utilizar a cédula e a não cédula, um Pix, fazer uma transação? Como que faz o cartão de crédito? Será que uma criança, por exemplo, se eu consigo ensinar para ela o que é um cartão de crédito, o que é um cartão de débito, o que é um pagamento, o que é uma nota fiscal, enfim. A minha filha, eu tô tentando colocar isso nela. Como empreendedora, eu tô tentando colocar isso nela. Uma vez eu comprei para ela, numa plataforma de compra e venda, um negocinho de cabelo. Ela gosta muito de coisinhas de cabelo, eu faço penteados nela. Uhum. Eu olho no vídeo na plataforma, nossa, vamos embora, mãe, eu quero esse. Então tá bom, é 1 hora pra gente fazer, mas eu faço. E daí eu comprei um prendedorzinho de cabelo que ele liga e fica piscando uma luzinha amarela e azul, vermelha e azul. Aí ela... Parecendo a viatura. Exatamente. E ela saiu e eu comprei isso por R$1. Olha só. Nossa, e as barato. meninas lá do condomínio se interessaram. Ela veio correndo. Ela, mamãe, fulano quer. Eu falei, filha, aí eu parti. Eu falei, tá na hora de ensinar pra ela. Ela pegou, mãe, você pode comprar mais? Eu falei, posso. Vamos comprar, então vamos sentar aqui. Eu comprava por R$1, ela vendia 1 por R$5, 2 por 10. Aí eu falei, filha, mas tá achando muito caro. Aí eu falei, filha, vamos reduzir isso daí. Vamos pra 7, 5, 4 por 7, 2 por 5. E ela vendeu. Ela conseguiu juntar. Mamãe, eu juntei o dinheiro. E tá enchendo o cofrinho dela. Só que aí é o que é o detalhe. Olha só como é que ela é. Ela quer porque quer. Ah, eu quero sanduíche tal. Quero não sei o que. Eu falei, então tá bom. Tranquilo. Mas é você que paga. Aí ela... Eu não quero mais, não. Ah, mãe, vamos ali no sanduíche ali da esquina. Aí eu falei, Como é seu dinheiro, né? Sim. Da experiência, né? Exato. Precisa se criar, não é que o dinheiro, ele é maior do que as pessoas, mas
dá valor ao seu suor. Por mais que esteja aqui, ela se sentiu muito satisfeita porque ela suou para vender as prisilinhas. E ela se sentiu maravilhada porque ela comprou a caneta que ela queria, cheia de brilhinho. Sim. O objetivo dela era querer comprar a caneta. Então, eu aproveitei o momento para ensinar um pouco de empreendedorismo na linguagem lúdica dela, que foi o que aconteceu comigo. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu morava num prédio e, de repente, eu via meus pais trabalhando e eu queria ganhar o meu dinheirinho. Você já tinha essa sacada desde nova. Desde pequenininha. E daí, no meu prédio, nós tínhamos 64 moradores e a galera do prédio éramos em 12, 14. Eu falei, pai, eu queria vender laranjinha. Que algumas chamam de chup-chup, em outras é geladinho, né? E daí eu falei, pai, o senhor compra os pacotinhos pra mim? Sim. Só que ele comprava o pacotinho grande, então era aquele suco grande. Então eu vendia R$1. Na época era muito. Já teve mês eu tirar R$200 com 8 anos de idade. Naquela época, Caramba. eu guardei R$200, mas o que eu queria comprar? Nossa, R$200 naquela época era muito dinheiro. Era. Meu Deus do céu. Mas olha, todas as vezes que eu terminava, comprava, fazia o suco, e lá vendia com a caixinha térmica desse tamanho, saía de porta em porta vendendo. E é bom que você já estimulava também a percepção de conhecer a vizinhança, do porta a porta, assim, que a maioria dos empreendedores começaram assim. Mas eu confesso, Matheus, que o que eu dei valor ao suor dos meus pais. Sim. Porque não é fácil. Eu falo que, assim, colocar um filho no mundo é muito fácil. Agora, cuidar é difícil. Dele. Não é difícil você ter um carro, difícil é você manter ele. Não é difícil você ter uma casa, difícil é você manter ela. Não é difícil você ter uma internet de qualidade. Difícil é você manter aquilo ali mensalmente. Sim. Então, eu aprendi a muito mais ao suor e a ter mais gratidão. Olha aí, a parte financeira, a parte psicológica toda envolvida. Não tem como a gente fugir de saúde mental e de todo esse aparato se eu não estiver bem. Porque não tem como, por mais que a pessoa queira fugir, saúde mental tá em tudo. Tá na parte física, tá na parte de empreender, tá em tudo. Finanças é totalmente comportamento, né? É uma frase épica já. Não existe CNPJ forte com CPF fraco. É a nossa frase daqui, né? Inclusive. É verdade. A gente falou muito sobre isso. Porque não adianta a gente ter uma empresa ali prosperando se o CPF tá fraco, tá com distúrbios mentais, a casa tá desarrumada, o filho tá sozinho. Sim. O sucesso financeiro não justifica o fracasso familiar. Exatamente. Boa também. Nossa, que aula, né? Hoje foi uma aula. Caramba. Não, e é engraçado que ela fala, e a gente, agora faz todo sentido você também trabalhar o mental. Porque a gente entra e começa a pensar no que a gente faz ou deixou de fazer. Cara, é maravilhoso. Parabéns, tá? Obrigada. Agora eu entendi. O pessoal que não curtiu até agora, não se inscreveu. Não, mas não é possível, ué. A gente bateu o recorde hoje, quase 2 horas de live, e vocês não curtiram e não comentaram ainda. Curta, comente, compartilhe. Uma aula grátis dessa, cara. Meu Deus do céu. Matheus, que aula, que show. Eu tô satisfeito. Não, eu tomei vários cafés que eu tô adorando. Você tá com desequilíbrio de... Agora eu tô... Hoje... Olha, não pode, Matheus, pode. Mas amanhã eu vou equilibrar, tá? Amanhã eu vou voltar pro habitual. Cara, mas sério, que aula. Parabéns, viu? Obrigada. Eu, de verdade, assim, devo muito a Deus, primeiramente. Ele, pra mim, ele rege todas as coisas. Mas eu devo muito aos meus pais, meus familiares, que me ajudaram em tudo isso. Me educaram. Minha filha também. Todas as pessoas que estão à minha volta. Ela te ensina diariamente, né? Sim, diária. Não tem... Olha, diariamente ela tá ali me ajudando. Porque ela foi o meu ponto de repensar a minha vida e de nunca tentar dar um passo em falso. Porque tem certos passos que a gente dá em falso que não consegue voltar atrás. Eu não preciso, desculpa agora, eu não preciso experimentar cocaína pra saber se é bom ou ruim pra mim. Sim. Eu não preciso, e não é só a cocaína, tem certos vícios que a gente coloca na nossa vida que não são nada benéficos. Então tem certas coisas que a gente não precisa experimentar pra saber se é ruim. Sim. Então muito eu devo também
às pessoas que trabalharam comigo, aos meus professores, enfim. Cada coisa que a gente faz nessa vida, a gente pode levar como experiência. Histórias que a gente troca, conversas que nós temos, a gente Sim. consegue trocar experiências. A experiência do outro é o maior aprendizado que a gente pode levar para a nossa vida. O inteligente, ele aprende com os próprios erros. Sim. Mas o sábio aprende com o erro dos outros. Exato. Quando você compra um livro, geralmente você tá comprando o quê? O erro de uma pessoa que ela foi lá, testou, errou e tá te ensinando de uma maneira mais barata pra você não errar e fazer Sim. o passo certo. Sim. Fantástico descobrir o seu CPF fortíssimo, tá? Mas Obrigada. fortíssimo porque ela se propõe, ela Se organiza. ela estuda, se organiza, tem toda uma rotina, né? Sim. Ela não só acorda de bom humor e vai pra luta, não. Tem uma agenda no dia E anterior. como que as pessoas te encontram na rede social, no seu canal? Divulga aí pro pessoal. Então vamos lá. Divulga todos, que, né? O meu canal no Instagram é Raíra Nunes. Raíra com H. É RHAIRA. Tudo junto. Raíra Nunes. O meu canal É bom dela. é o Fala Bonita. Tem esse bichinho aqui lá nele. É o Fala Bonita. No YouTube, na plataforma YouTube. E através do meu número pessoal. Mas é Que isso. tá na sua bio. E Então entrou no isso. Instagram, vai ter todo. Você vai Isso. conseguir Pode sua ma- agenda. Na tudo. verdade, pode mandar o direct que vai já cair também. Tá na descrição da minha bio Uhum. o canal do Fala Bonita. E tem também o Instagram do Estúdio Nine. Exatamente. Qual Lá que é o tá. Instagram do Studio 9? Studio9.br. Fácil também. Nossa, Também pegou bons nicknames. Né? Bons nicknames. Exatamente. Nickname é tão caro. Eles E já lá- conseguiram. Quem quiser conhecer o Fala Bonita, não é só. Aqui tá escrito saúde e estética. Mas lá eu falo também de saúde financeira. Falo de saúde no empreendedorismo, no RH. Falo de depressão. Também falo sobre a violência contra a mulher. Falo também sobre homeostasia. Falo sobre homeopatia. Teve um episódio também que eu falei sobre tanatologia, que eu achei super interessante. Eu vou pesquisar. Que é tratar justamente a tanatologia, ela trata a pessoa que está no processo terminal, o luto. Uhum. Como conversar, como tratar aquele procedimento. Então, eu achei super interessante. E vários outros ali no meu canal. Tem também o meu episódio que eu gravei com a Sofia. que Tem eu a achei... Sofia também. Tem a Sofia lá na plataforma. E é isso. Pra mim, saúde é você estar bem com a sua mente, com as pessoas que estão à sua volta, ter um bom convívio e também na parte física. Saúde que interessa. O resto não tem pressa. Gente, muito obrigado por acompanhar até agora. Foi realmente uma aula grátis. Então, curta, compartilha, comenta que a gente gosta, tá bom? Ajuda-nos. Então é isso, empreendedores. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado. Eu agradeço. A honra é toda minha de estar aqui. Muito obrigada. Então, até breve. Até. Uau.